Oi, meu nome é Gabi e hoje nós vamos conversar sobre a amizade. Mas antes da gente falar como ser um bom amigo, vamos falar o que é amizade. Bom, São Tomás de Aquino falava que a amizade é desejar as mesmas coisas e repudiar, recusar as mesmas coisas. E Aristóteles já falava, amizade é benevolência mútua e não oculta. Quanto à mútua, o que ele queria dizer? Uma amizade, ela só é uma amizade quando é uma relação mútua, ou seja, eu sou sua amiga, mas você também é minha amiga. Não tem como eu dizer que eu sou sua amiga e você não ser minha amiga em troca. Então isso não seria uma amizade. Diferente do amor, porque o amor ele pode ser unidirecional. Então eu amo você e não necessariamente você me ama. A amizade, diferente disso, para Aristóteles, ele falava que não, a amizade precisa ser mútua, então precisa essa direção ali contrária, né? Eu tenho você como amigo e você também me tem como amigo. E o não oculta, então a amizade é benevolência mútua e não oculta. O não oculta é sobre você, diante de um amigo, ser você mesmo. O amigo conhecer o seu interior, conhecer não só a sua aparência, o seu jeito de falar, o seu exterior, mas conhecer realmente o seu interior. Então, a amizade é benevolência mútua e não oculta. Aristóteles também enfatizava muito a importância da gente ter amigos. Ele falava que diante de bons amigos, a gente consegue pensar e agir melhor. Então, olha só que grande, diante de bons amigos, a gente consegue até pensar melhor. Então, é claro que ter bons amigos é fundamental. E aí, ele descrevia que existem 3 níveis de amizade. Então, o primeiro nível, e não necessariamente toda amizade vai evoluir, sabe? Nesses 3 níveis. Pode ser que algumas amizades parem e não é necessariamente por questão de tempo. Então, não é necessariamente a gente começa no nível 1, depois vai para o nível 2, depois nível 3, não é isso. Mas vai também da sua maturidade, de você conseguir elevar essa amizade para o nível mais alto. Vocês vão entender. Então, o nível 1 é uma amizade de troca. Isso é muito comum quando a gente tá na escola, na faculdade, faz algum curso. Você é muito amigo, muito próximo de pessoas ao seu redor. Mas não necessariamente aquela é uma amizade profunda, sincera. Talvez essa amizade seja uma amizade de troca. Vocês estão ali no mesmo ambiente, local de trabalho, também tem muitos colegas assim, que você sabe muito bem que aquela amizade se romperia facilmente caso vocês se distanciassem. Então, uma colega do trabalho que eu sei que se a gente trocar de trabalho, se a gente não trabalhar mais junto, provavelmente a gente vai deixar de ser amigas. Esse é o primeiro nível. Isso é muito comum em adolescentes, né? Eles são bem suscetíveis ao ambiente que tá. Então, se muda de colégio, muda completamente todos os amigos. O segundo nível seria uma amizade que ele chama amizade deleitável, que é uma amizade mais de prazeres, assim. Você se sente bem com aquela pessoa, vocês dão risada, vocês... os prazeres... É uma amizade mais sensível. É gostoso estar do lado dessa pessoa, mas não necessariamente essa ligação profunda que seria no terceiro nível, que daí é a amizade honesta, que é quando você de fato deseja o bem dessa pessoa e você tem essa ligação íntima. Ele fala que, assim, colegas, eles podem fazer a mesma coisa, então colegas fazem a mesma coisa. Amigos, embora eles também façam a mesma coisa, tem mais profundo uma ligação entre eles, talvez até inexplicável, mas uma ligação mais intrínseca do que um colega ali que tá só fazendo coisas juntos, tipo, eu estudo junto, trabalho junto. Amigo é uma coisa muito, muito além disso. Só que pra gente conseguir chegar nesse nível de uma amizade honesta, a gente primeiro precisa ser honesto. E aí entra um monte de pontos, assim, um monte de pontos que a gente precisa observar para trabalhar em nós, para aí sim a gente talvez um dia ser considerado um bom amigo. Porque, por exemplo, eu disse que no terceiro nível, a amizade honesta precisa essa sinceridade mesmo. Você não tá mais ali só trocando alguma coisa, só desejando algum bem sensível. Não, você de fato tá ali porque você deseja o bem da outra pessoa.
E se essa é uma pessoa que ainda tem aquele desejo de aprovação, um desejo de preenchimento, dificilmente ela vai conseguir ter essa amizade honesta, porque ela vai estar ali naquela amizade, mas ainda vai estar buscando bens, tirar alguns benefícios, algumas coisas positivas daquela amizade. E a amizade honesta, no fundo, ela não se preocupa com isso. Um bom amigo, ele não é ciumento. Porque a amizade, diferente do amor, a amizade, as duas pessoas caminham lado a lado. Então, os dois lado a lado em direção a algum lugar. Já no amor, é um em frente ao outro, um de frente para o outro. Por isso que o amor, ele tem esse caráter mais exclusivo. Você só ama uma pessoa e esse amor mais conjugal, a gente tá falando, né? Óbvio. É exclusivo. Quando a gente vê esses casos aí de pessoas falando de trisal, não sei o que, isso é uma afronta ao verdadeiro amor, porque não tem como. É uma relação ali de um tá olhando pro outro. E você tá acima de qualquer pessoa na minha vida, assim como o outro. E aí, quando a gente fala sobre a amizade, é diferente. É um caminhando lado a lado. Então, a gente já consegue falar uma característica de um bom amigo é que ele não é ciumento. Uma outra característica de um bom amigo é que ele realmente se alegra pelos bens do outro. Então, você é um bom amigo quando você profundamente se alegra com a alegria do seu amigo. Um outro ponto é que o amigo, ele tá sempre disponível. Ele sabe quando recrutar o outro, mas ele também sabe deixar as coisas dele de lado quando o amigo precisa dele. Então, com isso, a gente já pode afirmar que uma pessoa egoísta, ela jamais vai ser amiga. Porque para ser amigo, você precisa estar disponível. Você precisa estar ali, a qualquer momento essa pessoa pode precisar de você e você vai ter que ter essa capacidade de deixar as suas coisas de lado e ir em direção à ajuda ali que o seu amigo precisa naquele momento. E uma pessoa egoísta, ela dificilmente consegue fazer isso. Ela tá o tempo inteiro com o olhar voltado para ela, para os interesses dela, para o que é útil para ela. Então, essa pessoa não conseguiria ser uma boa amiga. Por isso que essa história da gente se tornar bons amigos é realmente uma virtude que a gente precisa praticar, porque é um exercício de sair de nós mesmos constantemente. Então, quando a gente fala sobre ser um bom amigo, a gente está falando sobre uma virtude que precisa ser praticada, precisa ser conquistada dia a dia. É realmente um exercício da gente todos os dias nos preocuparmos em tentar priorizar os nossos amigos em detrimento às nossas vontades, aos nossos desejos. Eu tenho uma não sei se eu posso dizer amiga, mas que teve uma fase assim que eu sentia muita dificuldade dela de ceder, assim, os prazeres, as vontades dela, nas pequenas coisas mesmo, sabe? A gente era um grupo e toda vez quando ia ver um filme, tinha que ser o filme que essa amiga queria ver, a gente ia sair, tinha que ser o que essa amiga queria ver. E eu lembro de olhar pra isso e falar, poxa, ela não tá sendo uma boa amiga, mas além do mais, o que eu mais sinto pena é que ela tá sendo muito ruim pra ela mesma. Porque o que ela tá mostrando é que ela é uma pessoa extremamente egoísta. E as pessoas egoístas sofrem muito, porque o mundo não se curva aos nossos desejos. E como a pessoa tá só olhando pra si, ela não consegue olhar pra fora, ela se sente o tempo inteiro injustiçada por as pessoas não se curvarem aos desejos dela. Então eu lembro dessa situação de na época, assim, olhar e sentir pena mesmo. Falar, poxa, ela realmente não consegue se doar, ela não consegue abrir mão das vontades dela pra fazer o que a gente, o que vai fazer, o que faz mais sentido pro grupo naquele momento. Uma outra característica de um bom amigo é que o amigo, eles são guardas um do outro. Então, e quando a gente tá falando que são guardas um do outro, a gente não tá só falando naquela forma mais rasteira ali, mais mesquinha de não falar mal pelas costas, de não permitir que as pessoas em volta critiquem, não é nada disso. Não, isso também, mas não é só isso. Quando a gente tá falando que são guardas um do outro, é porque lembra que lá na definição de São Tomás ele fala que amigos desejam as mesmas coisas
e repudiam as mesmas coisas. Então, se em algum momento você vê o seu amigo indo para um caminho diferente daquele que você sabe que é o que ele deseja ir, é seu papel como esse guarda, como esse amigo guarda, de ir lá e puxar e falar, vem cá, lembra disso, lembra desse ponto, esse outro ponto, conversar, explicar. Por isso que é uma coisa que a gente sempre escuta falar, mas a gente dificilmente reflete profundamente sobre isso. Que amigos a gente tem poucos, justamente porque não é possível mesmo. Na vida adulta, tanta coisa que a gente tem pra fazer, não é possível que a gente tenha esse cuidado com tanta gente. Então é claro que é inevitável. Na vida adulta a gente vai ter menos amigos, sim, justamente porque o nosso tempo é limitado. Eu não posso me comprometer com um monte de gente, fazer priorizar todo mundo, não tem como. Então a gente precisa também saber filtrar para conseguir ser esse bom amigo na hora que as pessoas precisarem. Agora, se a gente tem um monte de gente, se é aquela pessoa cercada, e assim, dificilmente você vai conseguir criar esse vínculo mais profundo, esse vínculo interior com um monte de pessoa. Até porque tem coisas da nossa intimidade que são íntimas, então elas não devem mesmo ser abertas para qualquer um. Deve ser escolhido a dedo as pessoas que vão conhecer as nossas intimidades, o nosso interior. Então é por isso que é tão comum que na vida adulta a gente tenha poucos amigos, mas isso não quer dizer que na vida adulta não vai ter amigos ou que vai ser só colegas, não é isso. A gente precisa, assim como Aristóteles falou, né, que a gente, diante de um bom amigo, a gente é capaz de pensar e de agir melhor. Boas amizades são fundamentais para a nossa vida, mas a gente tem sim que ter esse filtro, porque se você tentar ser amigo de todo mundo, a verdade é que você não vai ser amigo de ninguém. E o solitário é exatamente essa pessoa que não tem esse vínculo interior com ninguém. Às vezes, tem aquela pessoa que é amigo de todo mundo, mas se você parar, se você acessar um pouco mais da intimidade dela, você vai ver que ela se sente sozinha, que ela não sente que ela tem muitos amigos. Mas é justamente por isso, porque ela não tem esse vínculo interior. Sabe aquela coisa de amigos que às vezes vocês só se olham e um já entende o que o outro tá pensando ali? Isso é uma amizade profunda, porque vocês desejam tanto a mesma coisa, é uma ligação tão íntima que vocês se conhecem nesse nível. Mas aí um ponto que eu não toquei e que para finalizar o vídeo a gente não pode deixar passar é que lembra que é desejar as mesmas coisas e repudiar as mesmas coisas. Se você não sabe o que você deseja ou o que você repudia, não tem como você ter amigos, então, entende? Porque se você não sabe para onde você tá indo, você não sabe qual é o fim que você quer atingir, como você vai conseguir encontrar alguém que deseja aquele mesmo fim? Percebe? É impossível. Então, é natural que em todo o caminho da jornada ali, você vá começar esse caminho sozinho. Então, você descobre o seu objetivo ali, a sua finalidade, o que você deseja e começa a ir nessa direção. E aí, no caminho, no percorrer do caminho, vai aparecer outras pessoas ali para te acompanhar. E não esperar o contrário, né? Você já começar tal caminho cercado de amigos. É muito comum que o começo das nossas trajetórias ali, seja de qual caminho a gente for seguir, ele seja solitário. Um outro ponto também que não posso deixar de falar é sobre a importância, o cuidado que a gente tem que ter, com as pessoas ao nosso redor. Não só amigos, né? Aí eu tô falando de colegas, mas que a gente usualmente chama de amigos. Eu lembro de uma época que eu tava bem insatisfeita com as minhas amizades, eu via que as nossas conversas não eram mais conversas que eu gostaria de ter, não chegava em lugar nenhum, não era o que eu queria naquele momento, mas eu sentia muita culpa, eu sentia muito, será que eu tô errada? Será que eu tô sendo injusta? Será que eu tô sendo egoísta? E eu lembro que eu vi uma frase do professor Olavo de Carvalho numa aula dele que eu tava assistindo, e ele falava assim, tome muito cuidado, é melhor que você não tenha amigos do que você ter amigos que não querem as mesmas coisas que você. Porque a chance deles te convencer de que você tá errado é muito alta. E eu lembro de ver essa frase e falar, é isso, assim, eu acho que essa frase foi o que eu precisava naquele momento para tomar coragem de se afastar das pessoas que eu via que eu precisava me afastar naquele momento. Então eu termino esse vídeo com essa frase para você também.
cuidado, é melhor você não ter amigos, porque se você ficar próximo de pessoas que não querem as mesmas coisas que você, é bem provável que em algum momento eles vão te convencer de que o que você quer tá errado. Um beijo!